palavra de hoje, seguindo uma série que nós estamos fazendo em Salmos 23, onde o tema central dessa série é: Ele é o suprimento. Ele é o suprimento para todas as nossas necessidades. Convido vocês a acompanhar a leitura do Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero convidar você, aonde você está, se concentrar. Nós vamos fazer uma oração. Se você pode, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu peito, ou se você tem essa palavra aberta, coloque sobre a Bíblia e ore assim comigo. Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. E eu estou aqui, Senhor, te suplicando, fala comigo. O Senhor conhece minhas necessidades, fala ao meu coração, a fim de que a tua palavra se transforme em vida na minha vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos observado que o Salmo 23, esse salmo de um homem suprido, na verdade, esse homem está suprido porque esse homem está cheio de Deus, e em cada frase nós podemos perceber uma apresentação de um atributo de Deus. Como eu tenho dito sempre, Deus é um só, mas a Bíblia diz que Ele se manifesta através da sua multiforme graça. O que é que significa isso? Nós passamos por momentos diferentes, Ele não, mas em cada momento que passamos, estamos enfermos, Ele nos cura, estamos às vezes passando por lutas, necessitando de provisão, então Ele provê, e assim por diante. Então, quando ele começa dizendo, o Senhor meu pastor, ele apresenta Jeová Raá. O Senhor é o nosso pastor. Então, como eu tenho o meu pastor, eu sou ovelha, ele é pastor, nada me falta. Em seguida ele diz, nada me faltará, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Em seguida ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é que significa isso? Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Ele também diz que leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Jeová Rafa, é o Deus que me sara. Ele também diz, guia-me pelas veredas da justiça. Jeová Tzidkenu, Deus é a minha justiça. Ele diz, por amor do seu nome. E aqui aprendemos qual é o nome do Senhor. O grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele também diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Jeová Naquê, o Deus que nos prova, que nos trata, que nos prepara para voos mais altos. E domingo passado, nós pausamos sobre não temerei mal nenhum, e podemos então descobrir Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Porque estou embaixo da sua poderosa mão, não tenho medo de nada, nem de ninguém. A presença de Deus me liberta do medo. Hoje conheceremos um pouco mais do nosso maravilhoso pastor. Eu quero pausar hoje sobre a frase que diz, porque tu estás comigo. Jeová Shammah,
Deus está presente. Sabe, queridos, para que a gente possa entender mais sobre isso, eu queria logo de cara tirar uma dúvida que talvez alguns tenham sobre Deus estar presente e Deus não estar presente. Muitas vezes eu já escutei até teólogos muito bem intencionados dizendo: é um erro orarmos pedindo a Deus que Ele se manifeste entre nós, que a sua presença venha sobre nós, que invoquemos a presença do Espírito Santo de Deus, pelo simples fato que Deus está em todos os lugares. E de fato, Deus está em todos os lugares. Esse atributo chama-se onipresença de Deus. Como diz a palavra em Salmo 139, para onde me ausentarei do teu Espírito? Versículo 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que é que significa isso então? Significa de forma clara: Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. O que esse salmo e tantos outros textos bíblicos nos ensina é a onipresença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares, contemplando bons e maus. Ele vê tudo, nada fica oculto diante de Deus. Então, quando a gente entende isso, será que o salmista, quando dizia: eu não temo mal nenhum porque tu estás comigo, ele estava falando desse tipo de presença? Então, quantas pessoas estão fazendo tantas coisas agora que desagradam a Deus, e Deus está presente, Deus está vendo, poderiam dizer: então eu posso praticar o mal, posso praticar o bem, e eu não vou ter medo de consequências nenhuma, porque Deus está comigo. É preciso dissociar esse tipo de presença, que Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, e muitas vezes a presença dEle significa apenas juízo, ou seja, Ele vê, Ele observa, Ele registra, do que a presença que o salmista está falando quando ele diz: porque tu estás comigo. Observa uma coisa interessante, quando Moisés fala com o Senhor em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Sugeria aqui uma grande pergunta. Se nós já acabamos de ler no Salmo 139, que não tem como fugir da presença de Deus, será que seria possível Moisés ir para algum lugar que a presença de Deus não estivesse lá? O que Moisés de fato estava falando? Moisés estava falando da presença aprovadora de Deus. Jeová chamar. Não é quando apenas Deus está presente, mas é quando Deus está em um negócio e Ele diz: eu me alegro com o que está ocorrendo aqui, eu me alegro com a sua casa, eu me alegro com a sua família. Marido, eu me alegro muito com a maneira que você trata a sua esposa. Esposa, eu me alegro muito com a maneira como você trata seu esposo. Pais, como vocês tratam seus filhos. Filhos, como vocês tratam seus pais. Patrões, chefes, como tratam seus funcionários. Funcionários, como vocês trabalham na vista ou não dos seus patrões. Isso é outra coisa, é uma presença que Deus aprova, e essa presença traz proteção, essa presença é o mover de Deus. Sabe, queridos, essa presença maravilhosa foi vista muitas vezes quando a nuvem de glória do Senhor vinha, e eles chamavam essa nuvem de Shekinah. Em Êxodo 40, 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja, antes disso, lá naquele tabernáculo, Deus estava presente, porque Ele é onipresente, mas ocorreu algo que a glória dele encheu aquele lugar. Você imagina a glória de Deus enchendo agora a sua casa. Não apenas a presença do Senhor, porque Ele é onipresente, mas a presença do Senhor, porque Ele se alegra com o que está ocorrendo agora. Números 16, 42 diz: ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação,
eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Veja vocês que havia um momento de rebelião e a glória do Senhor aparece para proteger Moisés, Arão, aqueles que estavam firmes e fiéis, corroborando com o salmo que diz: ainda que eu passe por crises, ainda que eu passe pelo vale escuro, sombrio, ainda que eu passe por ameaças, traições, eu não temo. Por que você não teme? Isso não é perigoso? Pode ser e possivelmente seja, mas eu não temo porque Ele está comigo. Jeová Chamá. Olha o que diz aqui, queridos. 1 Reis 8:11, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali. Os sacerdotes estavam dentro do templo, não puderam permanecer ali para ministrar. E por que eles não puderam permanecer, pastor? Por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Você imagina você que a glória de Deus enche um lugar e eu, como sacerdote, tenho que me ausentar desse lugar. O que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo com esses sacerdotes? Não, porque a glória era maciça, ela era pungente, ela era cabode, ela era aquela glória forte, e então não tinha ser humano que conseguisse estar ali, e realmente é difícil estar nesse lugar, se eu não estou na mesma sintonia que eu estou aprendendo desde o começo. O Senhor é meu pastor, eu sou ovelha, Ele me conduz, Ele me leva, Ele me protege, e eu vou, eu obedeço, eu me deixo levar. Então, quando eu sei completamente que estou nos seus braços, se Ele me levar para os mais altos lugares, ou por lugares mais profundos, não tenho medo, porque é Ele. É Ele que me leva, é Ele que me conduz, é Ele que está comigo. Oh, glória, queridos. É importante a gente entender alguns pontos, para a gente poder fazer uma aplicação para a nossa vida e a gente sair dessa palavra mais cheio ainda da presença do Senhor. É importante que haja uma advertência para a minha vida, para a sua vida. É possível a glória do Senhor se retirar. Quando começamos esse culto, o pastor André estava citando a história de um homem que a Bíblia relata como um dos juízes, que era Sansão, e que por suas atitudes, num certo momento, a glória de Deus se retira da sua vida. E observe que é uma coisa tão complicada, que a Bíblia diz que ele não percebeu que a glória do Senhor havia se retirado. Isso é gravíssimo. É quando você, porque está bem, porque você tem finanças para cobrir tudo que você precisa, porque aparentemente você se sente com saúde, você não percebeu que a glória do Senhor se ausentou da sua vida, da sua casa, do seu ministério, dos seus negócios. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, contando uma história de um sacerdote muito longevo, um sacerdote que exerceu o sacerdócio durante 40 anos. Se você for ver a história de sacerdotes, de reis, de profetas, teve reis que reinou dias. E esse homem exerceu autoridade 40 anos. A gente pode dizer, então Deus estava com esse homem. Sim, Deus sempre estendeu para ele um manto de misericórdia. Mas não foi do lado dele a mesma coisa. 1 Samuel capítulo 2, 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Uau! O sacerdote e seus filhos, que não eram duas criancinhas, já eram homens feitos, se portavam como se fossem filhos de demônio. Versículo 15: também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de madar agora, senão toma-la-ei à força. Para que você entenda, quando havia o sacrifício, as primícias deviam ser dadas a Deus. É claro que ali estava se cozinhando carne, e aquela carne não era simplesmente cozinhada e jogada fora, ela podia ser comida. Era uma carne, digamos assim,
que era feita e os sacerdotes participavam disso. O que ele está dizendo aqui é que eles diziam assim: nós não queremos que as primícias fiquem com Deus, nós queremos essa picanha gorda agora, me dá. E o problema aqui não era se a carne era gorda ou magra, mas o problema era um homem que supostamente era para viver, para priorizar a Deus e buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse homem estava dizendo: eu estou nesse lugar, eu estou no sacerdócio para me locupletar, eu estou aqui para tirar proveito. Versículo 17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Queridos, aqui, se você diz, então, diz de uma maneira prática, pastor, como é que a gente aplica isso? O nome disso chama-se prioridades equivocadas. É quando eu troco as prioridades. É quando eu tenho o maior medo do coronavírus e eu me protejo dele fortemente toda vez que se fala em evangelizar, toda vez que se fala em fazer um mutirão e levar comida para famintos, ou até ainda quando supostamente tem um culto presencial com todos os cuidados e eu digo: não me sinto seguro. Porém, é tão sutil que eu não vejo perigo nenhum em frequentar lugares públicos, em me divertir, em estar com outras companhias, sem ter nenhum desses cuidados. Você pode me perguntar: é errado se divertir, pastor? De maneira nenhuma, eu estou falando sobre prioridades. Quando essas prioridades mudam no nosso coração, e nós não percebemos, é essa anestesia que estava acontecendo na casa dele. E eu oro agora em nome de Jesus para que não aconteça na casa de Joaquim Júnior, para que eu não fique anestesiado, que eu possa perceber isso. E eu oro pela tua casa e pela tua família. No versículo 22 diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os filhos de Eli, desculpe a minha linguagem, que pode parecer um tanto quanto chula, eram sacerdotes, e as mulheres que estavam ali para servir na porta da congregação, eles a assediavam. Eles estavam ali para pegar aquelas mulheres. Imagina uma coisa dessa, queridos. Eli soube. Ele ficou sabendo, e ele chama os meninos para conversar. Meninos que eu estou falando aqui são 2 homens feitos. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Então Eli estava dizendo assim: o que é que está acontecendo que vocês estão falando? Vocês estão fazendo? Todo mundo está falando, o povo está vendo. Então observe aqui uma outra troca de prioridades. Eli não estava preocupado, nem estava repreendendo os filhos pelos seus erros, mas porque isso estava sendo ruim para o seu governo, porque o que eles estavam fazendo de ruim estava se espalhando e as notícias não eram boas politicamente para ele. Observe isso. Versículo 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Olha que preocupação, não é boa fama esta que ouço. Versículo 24: entretanto não ouviram a voz de seu pai. Como é que vão ouvir a voz do pai? O pai não chegou lá e chamou os caras e disse assim: senta os 2 aí, vocês estão errados, vocês estão agindo de maneira carnal, vocês estão prostituindo a casa do Senhor. Os 2 estão destituídos das funções sacerdotais até que se consertem, estão em disciplina. Eu vou tratar a vida de vocês, vou expor vocês diante da congregação, porque vocês pecaram e erraram. Não, chama a parte, conversa com eles.
a fama não é boa, melhora isso. É quase como se dissesse assim: faz, mas não faz na frente do povo, faz, mas não deixa o povo saber. Queridos, olha o que aqui ocorre. Deus ama tanto Eli que manda um homem exortá-lo. Você diz: o que é que significa exortar, pastor? Exortar é uma palavra que entra na tua vida de alguém que te ama, de um amigo de verdade, e diz: querido, isso que você está fazendo é um erro, você está se afastando de Deus. Às vezes não é bom escutar essa palavra, não é agradável, o resultado é bom, a palavra é boa, mas estamos acostumados a ouvir e receber afagos ao nosso ego. Então presta muita atenção que em 1 Samuel 2,27, olha o que ocorre. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas de meu povo, de Israel? Olha, queridos, é uma palavra dessa. Você diz: o que foi que Eli fez, pastor? Nada. Porque quando nós começamos esse processo, antes da presença provadora de Deus sair, existe um espírito chamado espírito de letargia, de frieza. Eu já não tenho vontade de assistir um culto, eu já não tenho vontade de me conectar, e aí eu tenho 1000 desculpas para isso. Olha só que coisa incrível, queridos. Nesse momento, há um momento que é anunciado a morte dos seus filhos. Veja que coisa grave. 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Versículo 35, a parte A. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Amados, preste atenção. Um profeta do Senhor trazendo uma palavra dessa é para qualquer um gelar, mudar, parar, chorar, cair em si. Agora, o que me causa aqui nesse momento assim, de certa forma assim, um calafrio, é ver que é possível um homem de Deus começar a se distanciar de Deus. Esse homem está na obra de Deus, esse homem está fazendo os atributos que se espera de um sacerdote. Esse homem e a sua família está envolvido dentro da igreja, fazendo todas as coisas que são necessárias, mas faz muito tempo que esse homem se afastou de Deus, e por ele se afastar de Deus, Deus se afastou dele. Mas esse Deus que se afastou dele não se afastou sem mandar mensagens, sem chamá-lo de novo. A Bíblia diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi naquele momento da grande adversidade, naquele momento onde o Senhor chamou Israel na grande e disse: escuta, Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Sabe, queridos, nada foi feito, até que, em 1 Samuel 4, versículo 10, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Escuta isso, num dia 30.000 homens morreram. Foi tomada a arca de Deus, preste atenção a essa informação, a arca de Deus foi tomada, e mortos os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias. Um mensageiro corre até Eli e conta isso a ele. Versículo 16, disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Eli morre também nesse momento, porque era
já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Nesse momento, versículo 19, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ou seja, ela teve, naquele momento, um filho. Versículo 20, ao expirar disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. A tristeza era profunda, é o momento que cai o juízo de Deus. Versículo 21, e chamou Icabode ao menino, dizendo, de Israel foi-se a glória, porque foi tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido. Sabe, queridos, eu quero dizer muito claro aqui o que foi que ocorreu, para a gente partir para um segundo ponto. Atos mecânicos, preocupação em manter as aparências, pecado não confessado, falta de autoridade, não dar ouvidos à exortação, afastaram a presença aprovadora de Deus e a sua glória. Eles trocaram Jeová chamar por Icabode, foi-se a glória do Senhor. E isso é muito importante entender. O salmista estava dizendo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Jeová chamar. Essa é a diferença, nós não podemos negociar isso, queridos. Pode vir pandemia, pode sair pandemia, eu posso estar empregado, eu posso estar desempregado, eu posso ter amigos, meus amigos podem me abandonar, mas eu não posso negociar a presença aprovadora de Deus. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com você estar nessa denominação ou naquela, isso tem a ver com a sua vida pessoal com Deus. E o que é que mantém a presença de Deus, pastor? Nós podemos entender e podemos pegar aqui um exemplo de Israel. O que mantinha a presença de Deus entre eles era a arca. E você diz, arca? O que é a arca? A arca era um baú de madeira, muito simples, mas muito precioso, porque o que estava precioso era o que estava dentro. A Bíblia diz que, em Hebreus 9,4, dentro da arca tinha o incensário de ouro. E dentro do tabernáculo tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Eu quero que você, por favor, retire nesse momento o seu pensamento que a arca tinha algum ouro nela, porque isso tem uma certa importância, mas não é toda. O que eu estou querendo que você entenda aqui é que haviam elementos ali dentro, muito importantes, que era o maná, a vara de Arão e as tábuas do concerto. Deixa eu explicar cada uma dessas coisas rapidamente, para você entender o que é que você não pode abrir mão. Primeira coisa, não abra mão do maná. Maná é aquele pão que caía do céu todo dia, pastor, lá no deserto? Exatamente. Salmo 78, 24 diz, e ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E você pode falar, isso é a provisão que cai na minha casa todo dia, é o pão que eu como na minha mesa. É mais que isso, queridos, é mais que isso. Jesus nos ensina em João 6,51, ele diz, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus é o maná, queridos. Ele está dizendo assim, eu sou aquele pão que caiu do céu, lá no deserto. Aquele pão miraculoso, milagroso, eu sou esse pão que cai na tua vida, na tua alma todo dia, porque você pode se empanturrar de comida e você se sentir vazio. Aliás, muitas vezes comemos muito para compensar certos vazios que sentimos na nossa alma, certa insegurança, e o que Jesus estava dizendo era, eu sou o pão vivo, o pão que te dá vida. Então, queridos, não se pode abrir mão de Jesus como Senhor e Salvador. Na hora que a gente tem uma prática religiosa, onde Jesus não reina, não vai ter Jeová chamar. É importante entendermos que o sustento para as nossas almas, só podemos receber dele, Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Outra coisa que havia dentro da arca, as tábuas da lei, ou também chamado tábuas da aliança. O que é que significa essas tábuas? Para nós hoje, a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz, a palavra de Cristo habite
em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Ora, queridos, se eu estou dizendo a vocês que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, que Jesus é o maná que estava representado dentro da arca, eu quero dizer a você que aquelas tábuas da lei, mais do que as tábuas da lei, eram muito mais do que isso. O que estava ali era a palavra de Deus, que Colossenses está dizendo, essa palavra tem que abundar no seu coração, essa palavra tem que transbordar no seu coração, tem que influenciar o seu falar e o seu agir. Quando vocês conversarem entre vocês, que sejam salmos, hinos, cantos espirituais, que quando vocês se aconselharem mutuamente, que haja essa sabedoria. E você pode dizer, por que é tão importante, pastor? Ora, queridos, porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se o maná, o pão do céu é Jesus, as tábuas da lei, a palavra também representa o Logos vivo de Deus, Jesus. Não abra mão de Jesus, Ele é o pão, Ele é a palavra que nos sustenta. Terceira coisa que havia ali dentro, a vara de Arão. Sabe, queridos, quando você olha para aquela vara, simplesmente olhando para aquela vara, o que era aquela vara, pastor? Ela era um pedaço de pau, um cajado, usado provavelmente para conduzir o rebanho. Mas Deus queria dar um sinal ao povo, e quando Deus quis dar esse sinal, Ele fez com que aquela vara, que não estava plantada em lugar nenhum, aquela vara de madeira seca e velha, produzisse brotos, flores e frutos. Isso é extraordinário. E qual é o significado dessa vara, pastor? Ora, queridos, essa vara representa o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, de maneira que o impossível acontece e maravilhas se realizam. É o poder da ressurreição. O sinal da vara de Arão nos mostra a ação de Deus quando se pensa que não tem mais jeito. Talvez você que está me ouvindo hoje esteja com a saúde que já disseram, essa saúde não passa de uma vara velha, seca, desconectada do solo. Pode ser que o teu matrimônio esteja assim, pode ser que a tua vida esteja assim, que a tua alma esteja assim, mas Ele está dizendo que se você atrai para dentro da tua vida, da tua casa, se você se alimenta e come do maná, de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, se você se alimenta da palavra de Deus, se você se enche e transborda dessa palavra, que é Jesus, o Logos de Deus, aqui está dizendo que o poder de Deus se manifestará. E de onde não se espera, virão flores, frutos, vida. Oh, queridos, não é tarde demais. Eu estou aqui para dizer isso a você, não é tarde demais. Onde Jeová chamar, entra, queridos. Aí está o seu Espírito, que age com liberdade. O Espírito é a garantia que Jesus vive dentro de nós, age sobrenaturalmente por meio de nós e voltará para nós. O Espírito é essa garantia. Ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vós, eu vou te entregar o Espírito Santo. Paulo diz, o Espírito Santo é o penhor. Você fala, o que significa penhor? É a garantia. É a garantia, é quando alguém recebe um empréstimo e penhora um bem, esse bem significa a garantia. Jesus está dizendo, eu não precisava disso, mas eu vou dizer a vocês, eu vou voltar, e como garantia disso, eu vou encher vocês com o meu Espírito Santo. Um dia eu vou voltar para buscar o meu Espírito, e consequentemente buscar você. Agora vamos fazer um teste aqui para a gente poder entender, como é que eu posso saber se a presença provadora de Deus está comigo. Como é que eu posso saber disso? Primeira coisa, queridos, eu preciso fazer uma autoanálise. Por favor, não fique ouvindo essa mensagem pensando em alguém. Pense em você. A pergunta é, a arca está dentro da minha casa? Está lá dentro da minha casa o maná? Está lá dentro da minha casa as tábuas da lei? Está lá dentro da minha casa a vara de Arão? Está dentro da minha casa Jesus Cristo, o pão vivo, o Logos de Deus, a palavra, essa vara que a cada dia eu vejo florescer, o poder de Deus se manifestar em situações mais loucas, que ninguém dá nada por ela, mas Jesus se levanta e diz, disseram que era o fim, eu digo que é o começo, será que tem isso?
Em 2 Samuel 6,11 dá um exemplo da arca, e eu quero trazer para hoje, fazendo um exegese. 2 Samuel 6,11 diz: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Ora, essa arca que representava o Senhor Jesus, o pão, o sustento de Deus, a palavra de Deus e o poder de Deus, essas 3 coisas representam a presença do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus entra e quando Ele reina, aí tem poder, aí tem milagres, aí tem resultados. Aqui está dizendo que Obed-Edom, porque não tinha onde colocar a arca, disseram: coloca aqui na minha casa. A arca entrou lá, queridos, e 3 meses passou, e esse homem começou a prosperar fortemente, porque onde Deus entra, aí tem poder e tem graça. A arca significa Jesus. Na hora que Eli abriu mão da presença dessa arca, aconteceu tudo o que aconteceu naquele tempo. O poder de Deus se afastou. Quero concluir, queridos. Quero dar nesse momento uma palavra de conclusão para cada um de nós. O Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Ele cuida de nós, nos leva para pastos verdejantes, águas tranquilas, nos faz andar pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que passemos por tribulações, vales escuros, sombrios, Ele vai estar conosco. Mas essa é a diferença. É a presença provadora de Deus. Nós não podemos renunciar a isso. Sim, posso perder muitas coisas materiais, mas eu jamais posso perder a presença de Deus. Ah, porque estão te oferecendo um dinheiro fácil. Isso significa que a presença de Deus vai sair? Eu não vou negociar. Estão te oferecendo muito lucro, eu não vou negociar. Quando eu me casei com a pastora Rosana, quando nós nos casamos, nós colocamos um versículo que se encontra em Cantares, que diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fortuna, com certeza o desprezaríamos. Esse amor que estava representado no nosso casamento, nós não temos como homem e mulher amor para sustentar isso. Esse amor se refere ao amor de Deus. É alguém que tem um pacto com Deus, que está dizendo assim: se um dia eu for colocado em prova e me oferecerem todas as fortunas, eu desprezarei, não trocarei a tua presença por nada. Como é que eu faço isso de forma prática? Terminando. Nós vamos pecar porque somos pecadores, nós vamos falhar, mas não permita a conivência e a convivência com o pecado, como Eli fez com seus filhos. Não permita isso, porque isso entra feito um vírus, matando a tudo e a todos. Adore ao Senhor verdadeiramente. Você diz: cantando, pastor, dizendo salmos e hinos, isso são manifestações, mas eu não estou falando disso. Adore de maneira real, com a sua vida, com o seu dia a dia, deixando que o caráter de Jesus se manifeste em você. Obedeça a palavra não porque você está com medo, mas porque você sabe que é lâmpada para seus pés e luz para o seu caminho, é segurança. E por último, você é amigo de Deus, Ele é seu pastor, então fale com Ele, converse com Ele. Você pode até dizer: pastor, não sei orar direito. Olha, Ele é tão amoroso, que a Bíblia diz que Ele enviou o seu Espírito para interceder por nós, porque nós não sabemos como convém orar. Você imagina? Eu vou orando, não sei nem orar direito, o Espírito Santo vai traduzindo. Às vezes eu digo algumas aberrações, e Ele diz: não, Deus Pai, o que Ele quis dizer mesmo foi isso, que maravilha, eu estou seguro por todos os lados. Então ore, não pare de orar. Quando Jeová chamar, a presença provadora de Deus está comigo, ainda que eu ande por vales escuros, sombrios, ou pastos verdejantes, ou águas tranquilas, não importa. Eu não temerei mal nenhum, e nem me encantarei com nada, porque eu já estou satisfeito, porque tu estás comigo. Deus te abençoe poderosamente e te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.